Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Obrigado por estar aqui assistindo aqui essa mensagem. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar para você: como você tem encarado as perdas na sua vida? Aquelas coisas que muitas vezes você projeta e elas não saem da forma como você quer, como você gostaria que fosse. Elas saem totalmente ao contrário do que você planejou. Como você tem encarado isso? Como você tem visto isso na sua vida? A quem você tem culpado muitas vezes por muitas coisas não dar certo na sua vida, ou por achar que não deveria ser daquela forma? E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde, nesse momento, essa palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, verso 24, que diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa passagem é bastante conhecida, acho que você já deve ter ouvido ela em algum lugar, na sua igreja, ou na internet mesmo, e fala sobre renúncia. E eu estava assistindo um vídeo esses dias atrás de uma reportagem do Roberto Cabrini entrevistando uma mulher que estava num estado terminal, estava no hospital, nos seus últimos dias de vida, e como ela encarava aquilo. E o que me chamou a atenção nessa reportagem, até depois eu vou colocar o link lá na nossa página no Facebook, você pode assistir depois lá, que ele perguntou para ela se ela acreditava em milagre, e se ela acreditava que podia ser curada. Ela disse que acreditava. Mas e se ela não fosse curada? E ela disse o seguinte: se eu for curada, Deus me ajudou. Se eu não for curada, não significa que Deus falhou. Significa que Ele curou. Ele curou a minha alma. E mesmo ali, faltando poucos dias, ela mesmo sabia que faltava poucos dias para ela morrer, ela se encontrava feliz, se encontrava em paz, se encontrava com uma paz de espírito muito grande. E aquilo ali me chamou a atenção para a forma que a gente tem encarado as coisas na nossa vida. Como a gente tem encarado muitas vezes alguma coisa que não dá certo, uma perda na nossa família, ou qualquer coisa desse tipo. Como a gente tem encarado isso? Como a gente tem conseguido caminhar mesmo diante dessas dificuldades na nossa vida? E aquela reportagem chamou minha atenção, porque mostra que mesmo você estando numa situação difícil, ou estando numa situação fácil, você tem que ter a sua fé. A fé, ou você tem a fé, ou você não tem a fé. Não tem meia fé, não tem um pouquinho de fé, ou muita fé. Ou você tem ou você não tem. Fé é fé. E eu comecei a refletir, muitas vezes, como eu tenho encarado algumas coisas na minha vida. As dificuldades que às vezes a gente passa, as lutas que a gente passa. E às vezes a gente se pergunta, por que disso? Por que eu estou passando por isso? Por que essa luta está acontecendo na minha vida? Assim como você deve se perguntar muitas vezes para você mesmo, perguntar para Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? E muitas vezes Deus está trabalhando na nossa vida. Ele quer te ensinar coisas, quer que você evolua, que você cresça espiritualmente. Só que crescer do ponto de vista de Deus é diferente do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista. Crescer para nós, para o ser humano hoje em dia, crescer no sentido material. Quando você fala em crescer, você pensa materialmente. Significa você estar em destaque, você ser famoso, você ter dinheiro, você estar um degrau acima dos outros. Isso é crescer para o mundo. Para Deus não é isso. Para Deus crescer é diferente. É crescer espiritualmente. É a maneira de você encarar as coisas, a maneira de você ver as coisas, de passar por uma dificuldade e vencer ela, e outra pessoa vai lá e passa por ela e não consegue vencer. Por quê? Porque você evoluiu, você usou aquela luta para crescer. E é isso que Deus quer da gente, que a gente possa crescer espiritualmente, não só materialmente, como muitos hoje em dia têm buscado e acham que isso é o que diferencia aquele que está com Deus e aquele que não anda com Deus. Se você está com Deus, você tem que ter tudo, ser próspero, e se você não está com Deus, quer dizer que você está ruim, você está materialmente falido, você não está com Deus. E a visão de Deus não é essa, não é isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente cresça,
Assim como nessa palavra fala aqui sobre renúncia. Renunciar é abrir mão, é renunciar, eu não quero. É você ter uma outra visão das coisas. Igual vi essa mensagem, essa palavra aqui, essa mulher, mesmo no fim da vida, mesmo estando ali à beira da morte, ela não culpou ninguém. Ela não culpou Deus, não culpou ninguém por ela estar naquela situação. Ela agradeceu por Deus estar tratando dela, por ela ter tido a oportunidade de se desculpar com quem tinha que se desculpar e por ter melhorado como ser humano, ter melhorado seu espírito, estar forte espiritualmente ali, naquele momento difícil. E eu acho que a maneira como a gente leva a nossa vida, durante toda a vida, quando a gente chega num momento difícil, é isso que faz a diferença. Como a gente tem encarado as coisas, como você tem levado, qual é a sua fé, como está a sua fé hoje. Será que ela é realmente forte? Você diz que tem fé porque está tudo bem na sua vida, mas olha que as coisas ficarem difíceis. Como que vai ser? Quem você vai ser naquele momento? Então a gente tem que aprender com essas coisas e não dizer que Deus falhou com a gente, que Deus não falha. Se as coisas saírem da nossa forma que a gente planejou, Deus acertou. Se ela não sair da forma que a gente planejou, Deus também acertou, porque Ele tem o melhor para nós. A gente não entende, nossa mente é muito limitada, muito pequena para entender o que Deus tem para nós lá na frente. Nossa vida aqui é muito passageira, passa muito rápido e a gente tem uma eternidade pela frente e é lá que a nossa fé quer levar a gente. A gente tem que manter a nossa fé firme. E para concluir aqui, gostaria também de ler um trecho aqui que se encontra no livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 7, que diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que Deus possa abençoar você, que você possa refletir nessa mensagem, nessa palavra aí, e que ela possa tocar o seu coração e fazer você ver as coisas de uma maneira diferente. Não procurando um culpado para o que você está passando, mas saber que Deus não falha. A vontade dele permanece sempre. E quer a gente viva, quer a gente morra, a gente vive para Ele. E tudo é por Ele. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima aí.